perigos que acontecem ao nosso redor. Notificações, a gente na palma da nossa mão a gente consegue receber notícias atualizadas, muitas vezes de outros locais que não são do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa rua. Eu sei que alguns aqui são da região do Rio Grande do Sul e estão vendo, assim, consternados, com grande tristeza, tudo aquilo que está acontecendo para muitas e muitas famílias que perderam materialmente muita coisa, ou praticamente tudo, ou tudo, e muitos também perderam entes queridos, famílias queridas. A gente quer colocar cada um deles nas nossas orações e pedir que o bondoso Deus preencha o coração deles com o seu Santo Espírito. Agora imagine se eles não tivessem formas ou mecanismos de saberem daquilo que estaria vindo para eles. O impacto seria muito maior, o desastre seria muito maior. E é justamente essa função de ser um atalaia, ou a nossa linguagem que a gente utilizou aqui, aquele que avisa dos perigos, que me chamou a atenção no texto de Ezequiel. Não sei se vocês têm essa imagem na mente de vocês, eu acredito que sim. No tempo bíblico, as cidades eram muradas. Então, se tinha nos muros lugares assim um pouco mais altos, onde ficava esse vigia. Diz o texto bíblico, um atalaia. E o que o atalaia fazia? Qual que era a função dele? Olhar, estar atento a qualquer tipo de perigo que pudesse acontecer. Então, a função dele era estar atento a tudo aquilo que tivesse à sua volta, que pudesse prejudicar ou destruir a cidade. E qual a sua função? Ele vendo alguma coisa, ou ele ouvindo alguma coisa, o mais rápido possível ele teria que avisar a cidade. Isso não significa que o atalaia, esse que estava ali nessa função, iria impedir o perigo de chegar até a cidade, mas faria com que as pessoas estivessem mais preparadas até chegar então o perigo propriamente dito. E a gente tem então vários profetas. Deus se utiliza dessa imagem de um atalaia, mas vê que ele muda um pouquinho a dinâmica. O atalaia normalmente ele vê algo de longe, e aqui no texto bíblico a gente vai ter justamente essa expressão do atalaia ser aquele que ouve. Olha só, quando você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel, porque você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Então, Deus utiliza essa imagem de um atalaia, mas fala assim, prestem atenção, continue prestando atenção, mas prestem atenção ouvindo as palavras que sair da minha boca. Era essa a função que estava sendo colocada ali por Ezequiel. Mas quem é Ezequiel? Vamos relembrar um pouquinho da história do Antigo Testamento, desse profeta. Ezequiel, ele vem de uma família de sacerdotes. O seu pai chama Buzi. Então ele estava sendo treinado, estava sendo, de uma certa forma, conduzido para ser um sacerdote do templo ali em Israel. Só que o que acontece é que os babilônios foram lá e invadiram Jerusalém e levaram muitos como escravos para a Babilônia. E dentro desses muitos que foram levados, Ezequiel estava dentro. Ele tinha em torno de 25 anos de idade. 5 anos já estava lá no exílio quando começa a contar a história que está narrada aqui, que se chama do profeta Ezequiel. E o que chama interessante é que Ezequiel estava sentado próximo ao rio Quebec e de repente Deus vem até ele e faz com que ele tenha uma visão. Ele está no exílio, a cidade não havia sido destruída, nem o templo, mas boa parte do povo estava sendo exilada. E Deus chega para Ezequiel e diz, olha, eu vou colocar você como um atalaia. Para quê? Para avisar o povo de Deus dos seus caminhos,
da maneira como estavam vivendo, porque aquilo que estava no centro da vida deles era justamente a idolatria. Eles estavam adorando outros deuses, cultuando outros deuses, e Deus então chama Ezequiel para ser esse atalaia, para avisar o povo de Deus da maneira como eles estavam fazendo. Mas o que é intrigante nesse texto aqui em Ezequiel, é que ali no capítulo 3, Deus deixa Ezequiel mudo, ele não pode falar. Como é que vocês conseguem imaginar um atalaia, um vigia, alguém que não pode falar? Seria até um tanto, nos chama um pouco a atenção. Mas justamente a partir do capítulo 3 e até mais ou menos o capítulo 33, aonde então nós vamos ter o texto que a gente leu hoje, Ezequiel, ele de uma certa forma encena, ele demonstra através de ações e de sinais, ele representa aquilo que haveria de acontecer se eles não ouvissem a palavra do Senhor, assim como a gente cantou nessa última música. Então o que ele faz? Ele pega pequenas miniaturas de Jerusalém e tenta e demonstra assim na praça pública aquilo que aconteceria na cidade de Jerusalém, que a cidade de Jerusalém ela seria destruída. Uma outra situação, ele deixa o cabelo dele crescer tanto, a sua barba crescer, mas ele corta com a sua espada. Consegue imaginar isso? Alguém com cabelo super grande, e ele pega a sua espada, corta o seu cabelo, corta a sua barba. E ele também, para demonstrar aquilo que iria acontecer, ele fica deitado, amarrado as mãos e os pés por 1 ano. Consegue imaginar isso? Vários sinais justamente para demonstrar aquilo que haveria de acontecer com o povo de Israel se eles não ouvissem. E é justamente nesse sentido que o texto ele coloca que se eles ouvirem essa mensagem, mas eles não se arrependerem, você não vai ser culpado, porque você avisou. É a mesma coisa se um atalaia avisar que está vindo um perigo e as pessoas não se preocuparem, o atalaia fez o seu trabalho. Da mesma forma, mas se você avisar, se você souber disso, do perigo, e não avisar, você vai ser culpado. E é esse contexto que está nesse texto aqui de Ezequiel, capítulo 33. Sim, Deus chama profetas para serem porta-voz, Deus chama discípulos para serem porta-voz, Deus chama, Deus chama, além de apóstolos, chama discípulos, pastores, atualizando para os nossos dias, mas eu quero dizer que Deus chama cristãos. Cada cristão é um atalaia do Senhor. Cada cristão tem a função de ser aquele que vai avisar aquelas pessoas que a gente ama do real perigo que elas podem estar correndo. Que perigo é esse? O perigo de perder a fé. Por isso eu quero, nesses minutos finais dessa breve mensagem, fazer 3 perguntas. Se nós somos atalaias do Senhor, se vocês são atalaias do Senhor, para quem nós vamos falar? O que nós vamos falar? E por que Deus nos chama para ser atalaias? A gente sempre pergunta, se eu sou cristão, se Deus me chamou, me resgatou, me colocou dentro da sua família da fé, qual que é a minha função? Para quem eu vou falar a respeito do reino de Deus? E é interessante que quando a gente olha no Evangelho de Mateus, esse é um texto conhecido de todos nós, no final a gente vai dizer para todos. Quando Jesus, ao subir aos céus na ascensão, disse para os discípulos, vão a todos os povos do mundo, batizando, em nome de Deus Triuno, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas também ensinando a guardar todas as coisas que tenho ensinado a vocês. Façam discípulos em meu nome, e eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mas agora eu quero, quando a gente tem todos na mente, a gente não tem ninguém. Não é mesmo assim? Quando a gente pensa em todas as pessoas, a gente, alguém vai fazer. Mas eu quero que a gente pense de uma forma um pouco mais concreta. E o texto do Evangelho de hoje, ele nos ajuda a pensar de uma forma um pouco mais concreta para quem
nós vamos ser atalaias? Para quem a gente vai se preocupar? Para quem que a gente vai se concentrar? Quais são as pessoas que a gente vai estar atento para que nenhum perigo venha acontecer? E se vier um perigo, você esteja avisando essa pessoa daquilo que ela pode estar passando em sua vida. Por isso, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, fala de dois grupos de pessoas: dos pequeninos na fé e daquelas ovelhas. Você lembra da história, da parábola? Né, o pastor tinha 100 ovelhas, uma se perde, e ele vai em busca daquela uma que se perdeu. E quando encontra, faz uma festa, porque encontrou aquela ovelha perdida. Então a gente tem dois grupos de pessoas: os pequenininhos na fé. E os pequenos na fé não são só as crianças, tá bom? São todos aqueles que estão sendo iniciados na palavra do Senhor. São aqueles que estão conhecendo Jesus, que precisam ser cuidados, que precisam ser amparados, que precisam ter um olhar diferente. E ali diz o texto que seria melhor, o texto diz: tropeços vão existir, tropeços vão acontecer, pessoas vão cair da fé por causa desses tropeços, mas ai de você, se você for um desses tropeços. Seria melhor você pegar um moinho grande, colocar no pescoço e se jogar no mar, ou cortar o dedo. A imagem muito forte está colocada aqui no Evangelho, é muito forte isso. Então, pequenos na fé. E o outro grupo que está colocado aqui, aquele que se afastou do convívio e do cuidado do bom pastor Jesus. Aquele que estava convivendo na casa de Deus, na comunhão do reino de Deus, mas por algum motivo, por alguma razão, ele foi e se afastou. E eu não preciso dizer os motivos que fazem as pessoas se afastarem da fé cristã. Vocês sabem, nós sabemos. Alguns motivos, às vezes, são tão fúteis que as pessoas, quando vão parar para pensar, elas nem sabem por que se afastaram. Outras são, às vezes, até um pouco mais justificáveis, diríamos assim. Mas o ponto é que Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se afaste. Então, para quem que a gente vai falar como atalaias? Tanto para os pequenos na fé, como também para aqueles que se afastaram da casa do bom pastor Jesus. Vocês conhecem alguém que é pequeno na fé, no sentido que está sendo iniciado na fé cristã e que precisa de um olhar, de um cuidado especial? Vocês conhecem alguém? Pensem no nome. Vocês conhecem alguém que estava vivenciando a casa de Deus, estava vivenciando, mas por acaso se afastou do convívio? Vocês conhecem alguém? Nomeiem isso na cabeça de vocês, na mente de vocês. Nós somos chamados para ser atalaias para essas pessoas. E um atalaia, ele é alguém que está atento. Basicamente, são duas características: aquele que está atento e aquele que ouve. Aquele que está atento à vida do seu próximo. Quem é casado, marido, você está atento com a vida da sua esposa? Esposa, você está atento à vida do seu marido? Vocês que são pais, vocês estão atentos na vida dos seus filhos? Vocês sabem aquilo que eles consomem? Vocês sabem com quem eles estão andando? Vocês sabem aquilo que eles estão fazendo? Vocês estão atentos à vida deles? Vocês que têm amigos, vocês estão atentos à vida dos seus amigos? Vocês estão atentos? Vocês estão sabendo aquilo que está acontecendo na vida das pessoas que vocês mais amam? Vocês estão atentos e preocupados? Agora, vocês estão ouvindo a voz do Senhor? Dia a dia, constantemente? Vocês estão ouvindo, deixando Deus falar com vocês, deixando que essa voz do Senhor possa preencher o coração de vocês, para que, quando chegar o momento, vocês possam dizer as promessas de Deus? Sabe que eu não ouvi nenhuma pessoa reclamar de quando ela foi avisada que a casa dela poderia ser inundada, ou que a casa poderia pegar fogo, ou que poderia ter um acidente. Eu não vi nenhuma pessoa braba ou chateada quando a gente avisa de situações que pegam a nossa vida física. Mas parece que a gente tem uma dificuldade tão grande. E será que a gente está preparado para que outras pessoas falem dos perigos que a gente está correndo, perigos reais que a gente está correndo por se afastar de Jesus? Será que a gente está preparado para isso? Para alguém vir falar para mim: Mateus, isso que tu está fazendo
pode levar você a se afastar da fé. A gente está preparado para isso? Parece tão estranho isso, que a gente gosta de receber avisos de perigos, por exemplo, da nossa saúde, enfim, de qualquer coisa, mas a gente tem receio. Não, isso é individual, isso é particular, isso é da vida dele e ele decide. Mas é sobre a vida espiritual dele, é sobre a salvação dele. Nós achamos, e todos nós dizemos, é fundamental a função de um atalaia. Mas eu não quero ser Ezequiel. Vocês querem ser Ezequiel? Vocês querem ter essa função, carregar essa função, estar atento diante das dificuldades da vida e com um coração amoroso e dizer para as pessoas: se arrependam dos seus pecados, olhem para Jesus, voltem para o rebanho, para essas pessoas que vocês pensaram. Mas o que a gente vai dizer então? Vocês estão atentos, vocês estão ouvindo as palavras do Senhor, mas o que nós podemos dizer? E a pergunta que a gente faz é: o que está afastando as pessoas do convívio com Jesus, do convívio da casa de Deus, no convívio, na comunhão aqui, né, com os cristãos? A gente pode ser muito prático e muito objetivo, e o Salmo de hoje, ele é muito concreto quando ele diz: são os nossos pecados. Os pecados que nos afastam, as nossas maldades, as coisas que fazemos, da maneira como nós agimos, a forma como nós pensamos, a forma como nós relacionamos, isso nos afasta de Jesus. Isso nos afasta do relacionamento que temos uns para com os outros. Sim, isso nos afasta. Mas diz o Salmo: feliz aquele, ou na outra versão, abençoado é aquela pessoa que recebe o perdão. Porque enquanto nós não confessamos os nossos pecados, é como se o nosso corpo estivesse nos avisando. Diz o salmista: nós choramos, nosso corpo dói. Agora imagine, você de mal com o seu filho, com a sua esposa, você consegue dormir à noite? É difícil, não é? Eu diria assim, impossível se você ama aquela pessoa. Agora, imagina pecados que não são levados diante do altar e não são perdoados. Qual o impacto disso? Cada vez mais eu vou me afastando da presença de Deus. Um atalaia, o que eu vou dizer? Nada mais do que de chamar as pessoas ao arrependimento. Levar essas pessoas para Jesus. Dizer: olha, Jesus morreu por você, pagou todos os seus pecados na cruz e dá a cada um o perdão de todos os seus pecados. E não somente os pecados para essa vida aqui, mas Ele promete algo para a vida eterna. Não só para essa vida aqui, mas viver eternamente com o nosso Salvador Jesus Cristo. É isso que, como atalaia, nós temos a dizer. Nada mais e nada menos. Mas agora a gente se pergunta: por que o Senhor chamou atalaias? Talvez a resposta seja muito mais simples do que a gente imagina. Se a gente continuar a leitura ali de Ezequiel, ali no versículo 11, nós vamos ouvir dizendo assim: diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos. Qual que é a vontade de Deus? Deus, Ele não deseja que os seus se percam. Isso é reforçado no texto que nós lemos hoje do Evangelho também. O Filho do Homem veio para salvar aqueles que estão perdidos. O Filho do Homem veio para resgatar a todos. Ele não deseja que nenhum se perca. Nenhum. Por isso, Igreja de Jesus, eu, você, todos nós, temos esse chamado em nossas mãos. A gente fez algo para merecer isso? Não. A gente foi batizado. Isso basta. A gente ouve a voz do Senhor, a gente ouve as palavras, e quando a gente percebe que essa palavra, ela transforma a nossa vida, e eu digo que não há nada, e eu vou repetir isso, que não há nada mais importante
para a gente valorizar nesta vida. Pais, não há nada mais importante para vocês ensinarem aos seus filhos. Vai ter o casamento do Leandro e da Luana hoje. Leandro e Luana, já vou adiantando para vocês. Não há nada mais importante na vida de vocês do que a fé no Salvador Jesus. Nada. Nem filhos. Nada é mais importante do que saber que Jesus é o meu e é o seu Senhor. E agora, quando a gente para pensar sobre isso, não é bom, não é gratificante a gente se preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor. Pode talvez não ser um momento de tanta festa, porque a gente muitas vezes vai precisar falar palavras de lei, mas também palavras de evangelho. Mas a gente está preocupado com a vida daquelas pessoas que são mais importantes para nós. Que o bondoso Deus, na ação do Espírito Santo, possa conduzir as nossas vidas, para que a gente possa ser atalaia do Senhor na vida daquelas pessoas que Deus confiou nas nossas vidas. Por quê? Porque Cristo me salvou, Cristo redimiu, Cristo me resgatou. E nós temos a alegria de poder levar essa mesma graça, essa mesma esperança, esse mesmo chamado na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Amém.